Vai começar agora mais uma aula do Mestres da Indústria, um quadro aqui na nossa Academia da Nomos, onde você recebe aulas de professores convidados sobre algum tema relacionado à gestão industrial. O convidado de hoje é o professor Newton César Carraro, que é doutor em engenharia de produção e professor na UFSCar. O tema da aula que você vai assistir agora é Finanças na linha de produção. Ela é causa ou consequência? Vamos lá? Professor, seja muito bem-vindo. Tomara que a gente consiga esclarecer muitos pontos, né? E, na dúvida, a gente está à disposição aí através do Lattes. As pessoas conseguem nos contactar e, se necessário, tirar dúvidas, né? Então, atualmente eu estou lotado na Universidade Federal de São Carlos, campus Lagoa do Sino, tá? Mas a minha experiência ela remonta aí a aproximadamente 40 anos de trabalho, né? Então já pertenci muito ao Gemba, né, ao chão de fábrica, e hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco essa situação, tá? Então vamos lá. No mundo empresarial, finanças é causa ou é consequência? Então, muitas empresas que nós trabalhávamos com consultoria, né, tinha essa grande dúvida. Então, sempre no momento de fazer um planejamento, existia essa questão. Na verdade, ela pode ser os dois, mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais um ajuste fino nessa condição para o pessoal do chão de fábrica, da linha de produção, entender quando ela é causa e quando ela se torna consequência, tá? Então vamos lá, iniciando, o que é finanças? Então, temos muitos autores aí dos mais consagrados possíveis, né? Versando sobre essa questão, mas basicamente é uma única definição. Qual é? Ser combustível para as atividades empresariais, né? Então, subsidiar as atividades empresariais. Existem muitas funções, dependendo do porte da empresa, né? Mas, independentemente disso, o resultado das finanças é proporcionar com que uma empresa consiga atingir seus objetivos e executar as suas atividades empresariais, certo? Dar continuidade aos negócios, tá? Bom, partindo desse entendimento, então, para que nós possamos utilizar com mais eficácia os recursos, eu costumo dividir uma empresa em 4 pilares, né? Eu costumo enxergar que ela está alicerçada em 4 pilares. Recursos humanos, pessoas aí da esquerda para a direita, né? Recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos financeiros. Então, se uma empresa não alinha esses 4 recursos, ela vai ter problema em algum momento. Então, veja lá, finanças é um recurso e ele subsidia os demais, mas ele também é um recurso, então eu preciso trabalhá-lo como tal, né? Eu não posso simplesmente entender que ela é causa ou consequência e abandoná-la. Eu preciso trabalhá-la a todo momento, tá? Então, a interconexão entre os pilares aí, ela tem que existir assim como numa obra, né? Eu tenho os alicerces, mas existe uma conexão que une esses pilares, certo? E aqui é a mesma coisa numa empresa, tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses elementos hoje para que os nossos ouvintes, né, telespectadores aí consigam entender da melhor forma possível essa relação. Então, como fazer isso? Tá? Existem inúmeras formas. Eu, ao longo da minha experiência, criei uma técnica, e a técnica, na verdade, eu adotei, né? Não criei, mas ela se chama estratégia de operações, né? Então, eu utilizo essa técnica para que eu possa entender melhor as relações a montante, a jusante, as relações dentro da empresa, né? E ela é, obviamente, um guarda-chuva sobre tudo que a empresa faz, né? Desde a pesquisa até o desenvolvimento de novos produtos, a relação com vendas, com produção, enfim, tudo que uma empresa faz, eu coloco embaixo desse guarda-chuva chamado estratégia de operações. Mas, enfim, o que é estratégia de operações? Então,
Existem vários autores que trabalham esse assunto. Eu, particularmente, gosto desses dois autores aqui, o Slack e o Lewis, né? Esse livro é um livro muito bem detalhado, ele dá exemplos de grandes corporações, né, que atenderam à estratégia de operações e que também ignoraram e tiveram suas consequências, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. A estratégia de operações, basicamente, ela é pautada em objetivos de desempenho de operações. E aí vocês vão entender daqui a pouquinho porque finanças é causa ou consequência, certo? Então vamos lá. Eu tenho os objetivos genéricos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, são 5, né? Mas basicamente é o seguinte: esses objetivos eles vão me conectar com vários atores, aí no caso no slide sociedade, clientes, acionistas, empregados e fornecedores, e vão fazer com que eu entenda as necessidades que a minha empresa precisa suprir, minha atividade empresarial precisa suprir. Então, por exemplo, a sociedade ela está sempre requisitando mais emprego. Ao mesmo tempo, está requisitando também o bem-estar. Então, produtos cada vez mais quantitativos e qualitativos, né? Porque não adianta a gente só pensar. Hoje nós temos, vamos falar dar um exemplo aqui, o meio automobilístico, nós temos veículos, né, com muita tecnologia embarcada, com muito conforto, muita qualidade, mas com valores extremamente elevados. Então, isso, né, acaba gerando um problema para a sociedade. Então, como eu consigo gerar o bem-estar? Então, eu aumento os empregos, faço com que o meu produto seja mais acessível e, obviamente, né, procuro também a sustentabilidade, certo? Então, preservar essas condições são alguns dos pontos aí que a gente precisa entregar para a sociedade, né? Para clientes, uma qualidade, uma entrega rápida, uma entrega confiável, um preço justo, né? Para acionistas, o retorno do investimento, né? Um retorno ético do investimento, porque nós vimos há poucos anos atrás aí empresas que esqueceram a ética em prol de remunerar melhor os seus acionistas e tiveram resultados catastróficos, né? Então, não é por aí. A gente tem que buscar o resultado ético. Para empregados, um pagamento justo, né? Boas condições de trabalho, né? O desenvolvimento profissional. Para fornecedores, manter o negócio, desenvolver competências, enfim, toda uma relação, essa imagem, ela esboça toda uma relação a montante e a jusante que nossa empresa muitas vezes ignora, né? Muitas vezes a gente olha apenas para o produto ou para o serviço, esquece desses detalhes, e o que acaba acontecendo é que as finanças se tornam uma consequência dessa inobservância. Obviamente que os resultados não serão satisfatórios, né? Então, continuando, vamos falar dos 5 objetivos genéricos de desempenho. Então, eu tenho qualidade, né? Nível, exemplo, nível de especificação e conformidade, quer dizer, qualidade ela é muito relativa. Então, eu preciso estar sempre ouvindo os meus clientes e, obviamente, estar acompanhando as normas, né? Principalmente se o produto for regulado, certo? Velocidade, né? No mundo de hoje, a velocidade é muito importante, não somente na entrega do produto, como também na operação. E tudo isso custa dinheiro. Qualidade, retrabalho, custa dinheiro. Velocidade, custa dinheiro, né? A confiabilidade também é extremamente importante e custa muito dinheiro, né? Então, não apenas entregar na qualidade, na velocidade, no preço que foi combinado, mas também o produto, né? Ou o serviço como um todo, de forma que ele possa se replicar. Então, a confiabilidade é tudo isso, né? Flexibilidade. Nós tivemos aí como exemplo a pandemia, né? Onde muitas empresas conseguiram migrar de um produto para o outro e conseguiram burlar
toda aquela questão do lockdown e conseguiram, ao contrário do que muitos imaginavam, ter um crescimento exponencial, né? Então, isso é flexibilidade, é entender e ter um corpo empresarial que consiga fazer com que a empresa migre de uma situação para outra rapidamente, sem abandonar os demais objetivos de desempenho. E custos, né? Obviamente, ele vai refletir tudo isso. Então, à medida que eu consigo olhar para esses 5 objetivos, que são genéricos, existem outros, né? Tantos quanto você queira trabalhar, mas eu consigo olhar pormenorizadamente para esses objetivos e consigo levá-los para o meu planejamento, né? Com a mesma proporção, com o mesmo peso de cada um deles, com certeza eu vou enxergar resultados diferentes e aí vou entender porque muitas vezes finanças não é causa e sim consequência, né? Então, muitas vezes eu estou objetivando um produto com preço baixo, mas eu estou esquecendo dos demais objetivos de desempenho. E aí eu não consigo atender o mercado, não consigo fazer as vendas necessárias, o fluxo de caixa necessário, e nesse caso, então, eu tenho uma finança, né, em deficiência. Então, eu preciso observar todos esses objetivos, tá? E, consequentemente, trabalhá-los para que eu possa, então, ter o resultado disso refletido nas finanças. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aí, então, sobre esses objetivos, né? Então, tem benefícios internos e tem benefícios externos, tá? Então, toda vez que eu falo de qualidade, se eu tenho um processo sem erro, eu não vou poder citar aqui, obviamente, né, por questões de ética, o nome de uma empresa. Mas, enquanto eu trabalhava em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, tinha uma fabricante de biscoitos, né? E os motoristas, né, rodoviários, os motoristas de caminhões, paravam em frente a essa empresa para comprar produtos, né, no outlet, produtos que tinham pequenos defeitos de fabricação. E isso aconteceu por vários anos, né? Eu ficava pensando, eu falei, puxa, o que será que tem de extraordinário? Eu nunca tive a oportunidade de entrar na linha de produção dessa empresa, mas o que tem de extraordinário que gera tanto produto assim com defeito e assim o preço que eles vendiam o produto não cobria nem o custo, né, do produto. Então eu ficava pensando, e isso obviamente gerava um impacto nas finanças da empresa, certo? Porém, para quem estava passeando por ali, trafegando por ali, era um excelente negócio. Então, muitas pessoas compravam quilos desse biscoito para levar para a sua cidade, ou fazer doação, ou até mesmo revender, né? Então, eu ficava imaginando essa situação e entendendo, olhando para os reflexos que isso poderia resultar lá na frente. Acontece que hoje essa empresa, essa unidade, ela não produz mais esse biscoito, né? E não tem mais esse outlet, simplesmente encerrou a linha, né? Então a gente volta naquele slide aqui, ó, tá? Então, quando eu não consigo enxergar essas situações dentro da produção, acaba que eu vou sacrificar alguns desses pontos aqui. E foi bem o que aconteceu, né? Então, vejam, é importante observar a qualidade, né? Não somente na linha de produção, mas em toda a empresa, em toda a cadeia, desde lá do primeiro fornecedor até o último cliente, certo? Velocidade, mesma coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar outra técnica que envolve tanto qualidade, com velocidade, confiabilidade, para vocês entenderem melhor como gerir, inclusive, a produção, conectar os departamentos lá, os recursos que eu mencionei lá atrás, né, com a produção, tá? Então, benefícios internos aqui da velocidade. Menos filas, estoques, tempo de processamento mais rápidos, né? Curtos tempos de entrega aqui no benefício externo, resposta rápida às solicitações. Hoje eu estou trabalhando no dentro da porteira, né? Pesquisando, trabalhando dentro da porteira com o agronegócio, mais especificamente com a agricultura, levando para o campo, inclusive, a agricultura de precisão, a agricultura 4.0.
E esses objetivos eles estão sendo muito trabalhados no agronegócio, da porteira, ao ponto de criações, ao ponto da gente poder hoje, né, tá pensando em uma terceira safra dentro de um ano. Né? Daqui a um tempo isso vai se tornar realidade, né? Uma terceira safra no ano, coisa que muitos países mal conseguem fazer uma safra. Então, olha, quando eu volto lá atrás naquela imagem de entrega parcelada, olha o benefício que eu gero para o mundo. Obviamente, nesse caso, né, as finanças elas são contempladas, acabam se tornando uma excelente consequência, né? Confiabilidade, maior benefícios internos, né? Então, quando eu busco isso, eu treino os meus recursos humanos, eu alinho recursos humanos com recursos materiais e com recursos tecnológicos, eu consigo ter maior confiabilidade nas operações. Para dar alguns exemplos, tá? Menos contingências, mais estabilidade, né? Para o público externo, eu consigo entregar produtos e serviços pontualmente, né? Consigo entregar aquilo que foi prometido, exatamente aquilo que foi prometido, né? E também nos tempos em que foi prometido, certo? Com relação à flexibilidade, quando eu trabalho esses objetivos e olho para os meus recursos e busco alinhá-los, obviamente, finanças como um dos pilares, tem que dar subsídio para os demais, tem que financiar os demais. Então, eu tenho uma melhor resposta a eventos imprevistos, a uma variedade de atividades, por exemplo, como eu citei há pouco, durante a pandemia. Então, eu preciso treinar essas situações, né? Não somente no chão de fábrica, mas na empresa como um todo, tá? Por questões de novos hábitos, de novas tecnologias, novos comportamentos dos consumidores. Então, preciso treinar tudo isso em termos de flexibilidade e aí, consequentemente, né, benefícios externos, eu consigo atender o mercado, citando aí esses exemplos que estão descritos. Né? Muitas empresas ignoraram essas condições, por exemplo, todo mundo já ouviu essa situação, o Ford T preto, né? A máquina Polaroid, o disco de vinil. Esses são exemplos de empresas que, né, ignoraram esse objetivo, flexibilidade, e pagaram um preço caro por isso. Né? Então, nós precisamos buscar essa situação e, obviamente, o chão de fábrica, a linha de produção é que tem que dar sustentabilidade. No caso de uma indústria, tem que partir dela a questão da flexibilidade, certo? Custos. Consequentemente, quando eu trabalho os demais, eu tenho processos produtivos com menos erros, com menos retrabalho, com margens mais altas, porque eu consigo ter uma produção maior e, consequentemente, eu posso baixar os meus preços, tendo um benefício externo em relação à concorrência, certo? Bom, detalhado um pouquinho mais sobre os objetivos de desempenho, óbvio que a gente não consegue aqui esgotar tudo, mas eu tentei abarcar vários assuntos para os nossos telespectadores entenderem. Então, quando eu consigo trazer tudo isso para a minha empresa e consigo trabalhar esses objetivos, né, de uma maneira... eu saio de um benefício competitivo baixo, né, chamado de benefício competitivo qualificador, para um benefício aonde o resultado passa a ser positivo, ali ganhador de pedido. Né? E pode até ser, dependendo lá daquele primeiro slide, pesquisa e desenvolvimento, R&D, né? Research and Development, dependendo daquilo que eu consigo fazer na minha linha de pesquisa e desenvolvimento, eu consigo até causar um efeito surpresa aqui, aonde eu tenho essa curva exponencial, né? E consigo surpreender, por isso que é chamado de efeito surpresa, consigo surpreender o mercado e, consequentemente, ter um resultado não só financeiro, mas também econômico, né, exponencial. Então, perseguir esses objetivos me proporcionam, obviamente, um melhor ranking no mercado e, consequentemente, vão refletir nas minhas finanças. Tá? Então, tudo me leva ao direcionamento de operações focadas. Então, quando eu saio aqui
da mensuração do meu benefício e do meu desempenho, eu chego à conclusão que eu preciso direcionar, preciso focar as minhas operações, certo? Aí, quando eu começo a subdividir a questão do foco, eu vou enxergar que eu preciso ter foco no objetivo de desempenho, na especificação do produto, um foco geográfico, foco na variedade, foco no volume, foco nos requisitos de processo. Então, para citar um exemplo aqui na minha vida empresarial, eu dei muita assessoria, consultoria para indústrias de calçado feminino, né? Então, nós tínhamos que focar numa determinada região, porque somente naquela região, para uma coleção que dura aproximadamente, entre o desenvolvimento até o final da coleção, de 7 a 8 meses, eu chegava a ter 250 modelos de calçado. Então, imagina se eu fosse trabalhar no Brasil como um todo, que é um país com dimensão continental, quantos modelos de calçado eu teria, né? Então, é uma coisa assim, muito absurda, que muitas vezes as empresas ignoram, tá? E acabam perdendo recursos, né? Acabam investindo em regiões, abrindo áreas de venda, etc., que não foi trabalhado o foco geográfico. Consequentemente, a variedade, o volume não vai ser compatível, tá? E aí, quais são os benefícios que eu consigo obter com o foco? Clareza dos objetivos de desempenho, certo? Então, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade, custos, desenvolvimento de recursos apropriados, olha lá atrás os 4 pilares, né? Então, ir trabalhando todos no mesmo nivelamento e aumento do aprendizado e melhoria, tá? Que é o que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, melhor dizendo, né? Entretanto, eu tenho um problema sério aqui, né? Nem tudo são flores, né? Eu tenho riscos também. Por quê? Porque eu posso ficar cego quando eu estou trabalhando com questões, operações focadas, né? Então, eu tenho que observar sempre o mercado, principalmente os meus concorrentes, né? Não somente aqueles que estão, mas aqueles também borderline, né? Preciso enxergar como é que está a economia como um todo, a macroeconomia, certo? E aí, consequentemente, eu vou mensurar a minha vulnerabilidade estrutural, certo? E outra coisa muito importante aí é quando eu começo a perder o foco, né? Eu foquei tanto que eu esqueci do mercado. Vamos voltar lá ao exemplo do Fordinho T preto, né? Então, eu esqueci o que o mercado está pedindo e acho que aquilo que eu estou empurrando é o que o mercado quer e tudo mais, e tudo certo. Não é bem isso. Então, eu preciso tomar muito cuidado com essas duas situações aqui, tá? Bom, isso feito, como é que a estratégia de operações, né, ela se faz importante para as empresas? Eu já expliquei um pouquinho, né? Então, ela é muito importante por tudo isso que a gente falou, obviamente, estou falando bem resumidamente, mas como ela pode aprimorar os resultados? Então, vamos lá. Ela, por si só, é um guarda-chuva. Então, ela não tem, digamos assim, vida própria. Eu preciso trabalhar com outras ferramentas, certo? Então, quando eu vou desenhar cenários, tá? Eu costumo trabalhar com a SWOT, certo? Quando eu vou para dentro da produção, aí alguns de vocês aí que estão assistindo podem falar, pô, mas esse cara está falando de TOC. Ué, é uma excelente ferramenta, né? Eu gosto muito da TOC porque eu trabalho com duas vertentes, né? Então, eu trabalho com gargalos de produção, né? E trabalho também com a própria contabilidade gerencial no sentido de melhorar os resultados financeiros. Então, ela tem duas vertentes ali que atende bem, no meu modo de ver, sempre trabalhei com ela, a questão da produção, certo? Muitas vezes, internamente, eu não consigo, né? Então, o outsourcing é muito importante, tá? Muitas empresas fazem a terceirização, mas eu estou falando aqui em GCI de um algo mais, né? Eu estou falando de um ganha-ganha. Então, eu estou transformando um fornecedor e até mesmo um cliente estratégico, né? Ambos estratégicos, em parceiros, quase que uma joint venture aqui, né? Não existe receita pronta para GCI, gestão de custos interorganizacionais, tá? Mas nós vamos compartilhar
das mesmas dores e das mesmas alegrias, né? Então, se eu perco, o meu fornecedor e o meu cliente também perdem, se eu ganho, eles também ganham. Então, o objetivo é, obviamente, todos ganharem, né? Então, eu minimizo problemas em relação à cadeia de suprimentos aqui, utilizando essa estratégia, essa ferramenta, perdão. E, obviamente, eu vou mensurar toda a minha estratégia com uma ferramenta que todo mundo já conhece muito bem, né? Que é o Bela Scorecard, que cuida desde lá de aprendizado e crescimento, processos, e vai repercutir em finanças. Então, vocês começam a entender, né, toda essa conexão de estratégia e de ferramentais, né, técnicas, para que a gente possa ter o resultado de finanças da melhor forma possível. Então, você não é simplesmente elaborar um fluxo de caixa e falar, pronto, agora eu tenho dinheiro para realizar minhas operações. Não é bem assim. Por quê? Porque muitas coisas acontecerão e esse fluxo de caixa ele vai ser dinâmico, ele não pode ser estático. Saber trabalhar e entender aonde ele está sendo importante, né? E aí, então, para chegar a essa conclusão, está aqui um passo a passo para que você possa fazer uma lição de casa, certo? Então vamos lá. A gestão de custos, né? Se você não tem uma contabilidade de custos, contabilidade de custos não é aquela contabilidade que de vez em quando você olha para ela. Não, não, não. Você tem que estar olhando para ela todo dia, né? Todos os seus colaboradores precisam conhecer conceitos, terminologias, funções dessa gestão de custos, dessa contabilidade de custos, certo? Outra coisa muito importante, é preciso saber bem a diferenciação entre contabilidade gerencial e financeira. Tá? Por quê? Porque a financeira atende regramentos, legislações, etc. E a gerencial são os teus princípios, né? Como empresa, a sua missão, a sua visão, né? O seu posicionamento de mercado. Então, é fundamental que você saiba diferenciar ambas e utilizá-las no momento correto, né? Então, essa aqui, a financeira, eu utilizo como público externo e a gerencial eu utilizo como público interno. Então, esses dois primeiros pontos são fundamentais. Por quê? Porque na minha vida de consultor, ao ir numa empresa, eu chegava, se a empresa não dança de um RP, eu chegava numa empresa, ela tinha lá 30, 40 planilhas, né? E simplesmente eu falava, amigo, isso aí a gente elimina com a simples adoção de uma contabilidade, de um sistema ERP, e você vai ver com que as suas informações se tornam muito mais relevantes e em tempo real. E aí, quando de fato a gente chegava a esse ponto, o cliente ficava satisfeito, né? Ficava estupefato. E aí, quando a gente começava a implantar as outras técnicas, então era show. Mas, vamos lá, voltando aos pontos aqui. Complexidade da análise de custos, né? Então, eu tenho que entender, por exemplo, quem está assistindo aí, que para prestadores de serviços, a análise de custos é muito mais complexa do que para um comércio, né? Então, vou dar um exemplo aqui rapidamente, meu tempo está quase se esgotando aí, mas vamos lá. Um dentista, por exemplo, entra um paciente que levou 1h30 no atendimento e ele cobrou, uma obturação, ele cobrou lá R$ 200. Aí entrou um outro paciente, ele cobrou R$ 5.000 e foi simplesmente trocar uma lente de contato lá nos dentes para ficar branquinho. Ué, o último pagou muito mais e levou somente meia hora? Pois é, essa é a complexidade, né? Já no comércio, por exemplo, você compra o produto pronto, revende o produto pronto, então você não tem tanta complexidade assim. Agora, quem fica no meio termo aí são as indústrias, então elas precisam entender, né? E aí entra o item 4, que são os critérios de rateio e formação de custos, né? Que isso aqui, quanto mais gastos indiretos uma empresa tiver, mais problema ela vai ter para formatar seus custos, tá? Outra questão muito importante que a maioria dos empresários não sabem fazer direito e acabam jogando dinheiro fora, principalmente na recuperação tributária, é o custo de aquisição. Então, meu preço está bom,
mas de repente ele não está sabendo calcular o preço correto. Por quê? Porque no custo de aquisição ele já está errando, tá? E aí ele está vendendo abaixo do que ele deveria vender. E aí o que era para ser lucro virou prejuízo, tá? Métodos de custeio, composição do custo de mão de obra, relação custo-volume-lucro. Muitas pessoas chamam isso de ponto de equilíbrio, mas não é só o ponto de equilíbrio, tem mais coisa aqui nesse contexto. Formação e análise de preços, né? A carga tributária, principalmente agora que nós estamos passando por uma reforma tributária, a própria gestão estratégica de custos, né? Qual é a diferença da gestão de custos para a gestão estratégica de custos? A estratégia é o meu diferencial em relação aos demais, né? Então, eu peguei uma simples técnica, gestão de custos, e enfiei ali dentro o meu diferencial e criei uma estratégia, tá? Existem muitas, né? E aí, então, elaborar minimamente um planejamento operacional e financeiro, certo? Muitas empresas chamam isso de orçamento empresarial, outras de budget, forecast, enfim. Isso aqui é lição de casa, né? Então, se eu fizer isso aqui, certo? Bem feito, se eu trabalhar o que eu falei anteriormente sobre estratégia de operações, aquelas 4 ferramentas, né? SWOT, TOC, GCI, BSC, ou, enfim, colocar outras lá no lugar, com certeza, minhas finanças deixarão de ser consequência causa. Em que sentido? No sentido de financiar e torne um competidor cada vez mais forte no mercado, né? Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar sempre chegando no final de um ciclo, olhando para o meu caixa e tentando entender se ele se tornou causa ou consequência, e não vou encontrar essa resposta, tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês: administrem bem a empresa. Informação é tudo, né? Velocidade da informação é tudo. Então, invistam em recursos tecnológicos. Não é só em equipamentos, mas também em tecnologia da informação. Sistemas integrados de gestão, hoje, é praticamente uma obrigação, né? Deveria existir uma lei. Nenhuma empresa sem ter um sistema integrado de gestão. Planilha, nada contra a planilha, mas ela não dá confiabilidade, né? Você pode errar na planilha, ela não. Muitas vezes, mas eu trabalho de forma integrada. Você trabalha de forma integrada, mas você sabe como essa integração acontece. Lenta e com uma chance muito grande de erro, né? Então, faça a integração dos seus sistemas de informação, né? E aí avance, consequentemente, para a inteligência artificial, internet das coisas e tudo mais que o seu negócio pode encapsular, certo? Na indústria 4.0, etc., né? Mas, se você, né, fizer com certeza essa lição de casa, tudo isso, você vai perceber que os seus resultados financeiros eles vão acontecer naturalmente, e você, óbvio, tem que preocupar, tem que fazer a gestão do caixa, né? Não vai mais ser a tua dor de cabeça. A tua dor de cabeça vai ser, né? Que produto eu vou criar agora? Que público eu vou atender? Então, tuas, a tua participação no mercado, digamos assim, vai ser muito mais interessante, e aquele teu sonho de ser empresário lá de trás, ele vai ressurgir com muito mais força, né? Então, olha, eu acho que eu estive dentro do prazo aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu gostaria de agradecer a Rafaela Barreto, da Nomos, o Tiago Leão, da Nomos, pelo convite, né? E, assim, trouxe muito conteúdo de áreas diferentes, né? Para tentar explicar uma situação relacionada a finanças, porque era o que eu vivia, o que eu vivi, melhor dizendo, durante 40 anos, e as pessoas ficavam tentando entender sobre. Então, nós precisamos fazer essa conexão, porque, do contrário, as nossas empresas, infelizmente, sucumbirão, tá? Então, usem todos os recursos, utilizem os parceiros, né? Não é porque eu estou aqui numa live da Nomos, mas é importante fazer essas parcerias, tá bom? Muito obrigado.
Professora, eu, em nome de toda a equipe da Nomus, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso Mestres da Indústria, contribuindo aqui com um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, tanto em sala de aula, como também da sua experiência com negócios, como consultor, como assessor, né? Então, toda essa vivência compilada aqui nesses minutinhos da nossa aula. Quero agradecer a sua participação. E se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, não se esqueça de compartilhar com seus amigos para que esse material chegue a mais pessoas. E também eu te convido a assistir outras aulas, tanto dessa série Mestres da Indústria, onde nós recebemos professores convidados para poder ministrar aulas sobre gestão industrial, como também outros treinamentos, palestras, webinars que temos disponíveis aqui na nossa plataforma, tudo isso gratuito para você. Um abraço, até o próximo vídeo.